E agora eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo de número 1. Salmo de número 1 é o texto que nós vamos ler hoje. Você conhece Jesus conhecendo a sua palavra. Tudo que ele tinha para revelar, tudo que ele tinha para mostrar, ele mostra na sua palavra. A palavra já está pronta, o cânon já está fechado, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E é como se, eu vou usar uma metáfora, é como se o Senhor Jesus estivesse esperando por mim, por você, à mesa, para Ele poder compartilhar a sua palavra. E sim, eu estou fazendo menção a Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que você pensa? Que vai ser servido o risoto ali? O que você pensa quando se fala dessa ceia? O que você imagina? Qual é o alimento que está sendo colocado ali, a não ser aquele que nós já conhecemos e está em nossas mãos, que é a palavra de Deus. Nós não temos necessidade de procurar ou aguardar qualquer outra coisa. E isso já deve aquietar o nosso coração. Então eu convido você a acompanhar a leitura do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio ou dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, não prevalecerão, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor, Ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar mais uma vez. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ao longo da história o Senhor usou homens e mulheres para preservar esta palavra e trazê-la. Obrigado porque nós temos acesso à Tua palavra. Pedimos nesta manhã que o Espírito do Senhor ilumine os nossos olhos e aqueça o nosso coração e abra os nossos ouvidos para ouvir, compreender e sermos desafiados a meditar na Tua palavra. Faça isso nessa manhã. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar dizendo que a leitura bíblica, a meditação da palavra de Deus, ela é profunda e poderosamente espiritual. A leitura da palavra, ela é espiritual. Ela mexe com a sua vida espiritual. E você está agindo espiritualmente para se alimentar, porque a palavra é o alimento espiritual, então é uma decisão espiritual. Ao dizer isso, você obviamente já entendeu que são muitas as barreiras que se levantam para você não ter contato com a palavra revelada de Deus, muito embora você a tenha em suas mãos de modo muito prático. E agora, com essa história do aplicativo, que é uma bênção, para onde você vai, a Bíblia está junto com você. Portanto, nenhum de nós pode dizer, olha, eu não tenho acesso. Olha, não leio porque não tenho. Não é? A não ser que você diga, eu não tenho essa versão. Aí já é uma outra história. Aí já é desculpa acima de desculpas. Este salmo, o Salmo 1, ele é um salmo de sabedoria. E ele trata da palavra de Deus. Ele trata das bênçãos de Deus sobre aqueles que meditam sobre essa palavra
e lhe obedecem. E mais, esse salmo, ele trata do julgamento final de Deus para os que rejeitam esta palavra. Pode ser rejeitada, e infelizmente ela é rejeitada por muitos, por muitos. Ela é rejeitada não quando alguém fala contra ela, palavras, impropérios contra a Bíblia, por exemplo. Ela é rejeitada quando nós a deixamos de lado, quando ela está lá na estante. Porque alguém pode pensar que essa frase que eu acabara de dizer se refere a pessoas que não têm nada a ver com Deus, que estão fora da igreja. Não, eu não estou falando dessas pessoas, eu estou falando de nós mesmos. Estou falando de nós, que nós temos consciência, nós conhecemos a palavra. É bem diferente. Nós sabemos o que é a palavra. Nós sabemos da importância fundamental da palavra. E mesmo assim, nós a deixamos de lado. Que é diferente daquele que não conhece a palavra. Aquele que não teve nunca nenhum contato com a palavra de Deus. Aquele que nunca foi impactado por uma palavra de esperança quando estava no fundo do poço. Aquele que não recebeu uma luz para os seus pés quando mais precisava, naquele momento de vale profundo que estava passando. É muito apropriado que o Salmo 1 seja dos 150 salmos. Ele não é à toa que ele está aqui. Não foi ao acaso. Alguém não teve, de repente, uma ideia, tomando um cafezinho, decidiu, vamos colocar o Salmo 1 para ser o primeiro do primeiro livro dos 5 livros que existem dentro do livro de Salmos. Porque o livro de Salmos é uma biblioteca. Ela é composta por 5 livros. E este primeiro livro, que vai do capítulo 1 até o capítulo 40. Então, quando o livro de Salmos tem esse salmo que acabamos de ler, nós estamos falando de um portal. É muito comum em algumas cidades aqui no Brasil agora, e de uns 30 anos para cá, a turma tem caprichado nisso, né? Faz um portal de boas-vindas aos viajantes, aos transeuntes, aos turistas que estão entrando naquela cidade. São recebidos com palavras de boas-vindas. E o livro de Salmos, que é o livro das orações, o livro de Salmos é o livro das orações. Quando uma pessoa fala para mim, eu não sei orar, eu posso falar para ela, olha, o livro de Salmos nos ensina a orar. Apenas leia o Salmo e você vai estar orando a Deus. Quando lhe faltar palavras, quando lhe faltar inspiração, quando você estiver sem forças para orar, abra a sua Bíblia no livro de Salmos e leia. E deixe o Espírito Santo de Deus consolar, confortar o seu coração, renovar, ou te chamar a atenção para algo equivocado que você, porventura, esteja praticando. O texto descreve uma pessoa feliz, bem-aventurada é aquela que conhece e cumpre a palavra de Deus. Porque ele inicia dizendo, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A consequência direta e natural deste relacionamento com a revelação de Deus é uma nova cosmovisão da vida e, portanto, novos valores e novas atitudes que afetam diretamente o nosso jeito de viver serão implantados. Então, não faz mais sentido seguir o conselho de gente que é pautada pela sabedoria humana, e existem muitos por aí. Gente que se acha sábia, gente que se acha sábia aos próprios olhos, como o apóstolo Paulo falou. Cuidado com essa gente, disse Paulo, cuidado, e cuidado com você mesmo, para não se achar mais sábio do que os outros. Conselhos de gente que a gente acaba colocando e querendo colocar na nossa vida, ou seja, importar, inserir na nossa vida, conselho de gente ímpia,
que deliberadamente rejeita andar com Deus, e agora me parece estranho esse tipo de conversa, o conteúdo das falas desse tipo de pessoa, e eu aqui não estou excluindo, eu só estou dizendo o que a palavra de Deus nos diz, que quando você começa a andar com Deus, tudo que não coaduna com Deus, fica evidente. O Espírito Santo começa a tocar o nosso coração, dizendo: essa não é a nossa língua, esse não é o nosso povo. Além disso, gente feliz e satisfeita com Deus não tem mais necessidade de se deter com pessoas que, de novo, de sã consciência, continuam pecando por prazer. Por prazer. É gente que você sabe que vira até escárnio. É gente que zomba. É gente que fala mal de Deus abertamente. Que diz mesmo: eu tenho preconceito mesmo com crente. É disso que as Escrituras estão falando. A palavra da vida, ela tem o poder de nos dar discernimento espiritual, e isso nos leva a tratar o pecado seriamente. Aliás, a única diferença que existe entre um religioso e alguém que entendeu o Evangelho é a maneira como essa pessoa trata o pecado. Um discípulo de Jesus não brinca de pecar. Ele não brinca com o pecado. Ele é visitado pelo Espírito Santo, que traz convicção de pecado. O pecado passa a ser, então, primeiro, identificado. Ele não foge, não tem como fugir. O pecado, ele é identificado, isso por causa do poder extraordinário da palavra viva de Jesus, que até então não estava atingindo o seu ser no interior, e então esse pecado estava despercebido. E isso me faz lembrar uma substância química especificamente trabalhada para esse fim, usado na indústria, especialmente na indústria de equipamentos de precisão, seja em qualquer área da mecânica ou da elétrica, qualquer coisa, onde tem uma peça que é perfeita para o seu funcionamento, ela é submersa num líquido que vai fazer um contraste. E agora também já é usado em ser humano de uns anos para cá, que eu não sei exatamente quanto. Médico quer fazer um exame, então, para salientar, para destacar, para comparar uma coisa com a outra, é usado o que se chama de contraste. O Espírito Santo tem esse poder. Ele entra no nosso coração e identifica a ramificação do pecado. Então, uma vez identificado, e isso só pode ser feito através do Espírito Santo, de novo, não pode ser feito a olho nu, porque tem que ser o Espírito Santo que sonda o nosso coração, como disse o salmista: tu me sondas e me conheces. Então esse negócio vem à tona, e aí você confessa e abandona. É um processo, e tem que ser o caminho todo: identificar, dar nome aos bois, confessar, admitir, reconhecer e abandonar. A pessoa feliz, ela tem o seu caráter forjado pela palavra da vida, ao ponto de não suportar um ambiente hostil, de escárnio, de desrespeito com o próximo, e um ambiente sem amor. Um ambiente sem amor. Nós sabemos onde é que nós vamos durante a semana e com quem que nós convivemos. Há alguns ambientes que eles simplesmente não glorificam o Senhor. Paulo, tratando de questões bem, como é que eu vou dizer, delicadas, temas delicados, vamos dizer assim. Ele disse: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as, quem sabe vai comigo, por favor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. É verdade. Paulo está falando a verdade. Mas como é que eu vou saber disso? É o Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo age? Através da palavra.
É essa palavra que vai entrando dentro de mim, ela vai ocupando as minhas entranhas e vai preparando o meu coração espiritualmente, de modo que quando entra qualquer coisa que não faz parte, que não glorifica o Senhor, uma luz acende no painel. É uma luz que acende. E você já ouviu essa luz? Uma voz fala conosco no silêncio do nosso coração. Você já ouviu essa voz? Que todo homem, toda mulher de Deus ouve essa voz. Todo homem, toda mulher de Deus percebe essa luz acender no painel. Então, a pessoa feliz, ela tem o seu caráter forjado pela palavra da vida, ao ponto de não suportar um ambiente de escárnio. Ela fala, aqui não é meu lugar. Então não é o pastor que tem que chegar daqui e dizer, olha irmão, irmã, cuidado, não vai para o lugar tal e nem para o lugar tal. Não precisa falar isso. Aqui na frente nós temos uma casa, não é? E nessa casa tem uma outra proposta diferente dessa aqui, daqui da Betânia. A Betânia é a casa dos aflitos, não é? E eu me lembro que uma vez eu conversando com uma pessoa, ligada aqui ao bar aqui ao lado, ele disse, então, né pastor, aí é o céu e aqui é o inferno. Foi ele que falou, não foi eu. Antes que alguém diga que é o pastor que está falando essas coisas. Então as pessoas sabem que existem finalidades e propósitos dos ambientes onde nós estamos indo. Me lembro que uma vez saí para jantar e com o irmão aqui da igreja, eu e o Rogério, saímos para jantar. Bom, eu pensei comigo, japonês, né, meu amigo? Ele sabe de onde é que tem comida boa aqui. Falei para ele, escolhe o lugar. Aí nós fomos. Tem um lugar bom aí e tal. Chegamos lá, não era, deu ruim, era uma balada. Aí eu falei, bom, você casado, eu sou seu pastor, nós estamos aqui, nós dois. Imagina o nível de interpretação, né? Entramos e saímos correndo de lá para procurar um lugar para comer. O que eu estou dizendo é o seguinte, não é que não haja ambiente que você vai dizer que é assim, que é assado. Não, há ambientes onde o Espírito Santo, ele simplesmente reage no nosso coração e nos mostra. Esses ambientes, eles podem ser visitados se um homem ou uma mulher de Deus estiver tão cheio dessa unção, dessa presença, ao ponto de ir lá e fazer a diferença. Mas não é para todo mundo não, viu? Porque tem gente que não aguenta, vai lá e cai na gandaia. Então, filho, você não está preparado para entrar num lugar desse, não. Você entendeu? Você não está preparado. Eu me lembro das vezes que eu entrava em bares de prostitutas, eu e os jovens da minha igreja, para evangelizar aquela meninada. Você entendeu? Então, ou você está preparado, ou você não entra, mas é o Espírito Santo que trabalha isso. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Isso não são palavras minhas, são palavras de Jesus. É como um navio cruzando o oceano. O navio cruza o oceano, mas a água não entra dentro dele. É como uma ponte sobre o pântano. Há uma ponte que te protege, que te dá segurança, mas você não pisa no lodo. Todos os dias nós somos tentados a nos distrair e nos deixar envolver, nos conformar com costumes e condutas que não glorificam o nome do Senhor. Todos os dias nós somos cercados, a palavra é essa, e é mais do que essa. Eu vou citar uma de Hebreus 12, não está aqui no script. Hebreus 12 diz o seguinte, e deixando para trás tudo que nos atrapalha e o pecado que nos assedia, está lá, Hebreus 12, e o pecado que nos assedia. Ora, nós conhecemos a palavra assédio. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é que é tão intencional, é tão proposital o ataque de Satanás para nos levar a pecar, que se configura num verdadeiro assédio. Sabe o que significa isso? Você sabe o que é um assédio? Assédio é quando você insiste depois do primeiro não. Então não adianta só dizer para o diabo, olha, não, porque ele vai continuar te assediando, até que você entenda que a batalha é espiritual e que, portanto, nós só venceremos essa batalha com armas espirituais, como disse o apóstolo Paulo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais em Cristo Jesus.
Então é somente quando o Espírito Santo toma essa palavra e age, aí nós temos condições de enfrentar esses ambientes hostis, permanecer firme e continuar glorificando o Senhor. Agora, é tudo muito sutil, é fácil de ser envolvido, de ser conformado com as amizades, porque você tem medo de perder o seu amigo. É fácil de ser envolvido nas conversas, que aos poucos nós vamos achando isso normal. Qual é o problema? E aí acontece o que aconteceu com os nossos pais. Qual é o problema? Vamos comer da fruta sim, não tem problema nenhum. Essa foi uma sugestão. O Salmo inicia declarando que a pessoa feliz, ela tem uma conduta diferente. Ela faz escolhas diferentes. E por isso ela toma decisões diferentes. Ela não anda, ela não se detém, ela não se assenta. E ela faz questão de dizer não. A pessoa feliz, bem-aventurada, não sente falta de nada. E essa é a razão pela qual ela é feliz. Porque a felicidade não é um lugar onde você chega, mas é um caminho que você caminha e trilha todos os dias. A felicidade é um caminho a ser construído, é um processo. E este homem é feliz porque ele está construindo um caminho. E para construir um caminho, ele tem que dizer muitos nãos. Muitos nãos. Porque se não disser, o projeto cai em falência. O salmista inicia declarando que essa pessoa, ela é totalmente diferente. E por isso que ela é feliz. Ela não sente falta de nada, porque toda a sua segurança está em Cristo, está na sua palavra. A nossa vida é dirigida pela palavra viva de Deus. E eu estou falando com irmãos e irmãs que conhecem Jesus e sabem da palavra, mas às vezes nós deixamos isso de lado. Segunda verdade, no versículo 2, ou no verso 2, ao contrário, diz o salmista, a sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A sua satisfação, a palavra satisfação significa contentamento. O total contentamento, o que existe de crente descontente não está escrito. Há muito crente, há muito cristão descontente. Há muito discípulo de Jesus descontente, o que é uma anomalia. Porque Jesus veio para suprir todas as nossas necessidades e não apenas algumas. Então, esse contentamento, essa sua satisfação está na lei do Senhor, que é a melhor tradução aqui para essa palavra, especialmente para nós que enfrentamos uma religião legalista, muito legalista, a gente já logo lembra de regra, de normas colocadas por lideranças, mas não é disso que o salmista está falando. Ele está falando aqui do ensino, de instrução, ele está falando de doutrina, ele está falando de doutrina bíblica, ele está falando do ensino bíblico, do alimento, ou seja, a revelação da vontade de Deus para o seu povo, e não um conjunto de leis e regras engessadas, que não tem vida, que não é dinâmico, que não fala ao nosso coração. Não é isso que é a palavra, ela é para alguns, porque falta intimidade para esta pessoa. Quanto maior é a nossa intimidade, mais viva essa palavra fica. A palavra é dinâmica, ela tem vida própria, ela é viva, ela é maravilhosa, ela é viva. Ela não é um fardo, mas ela é suave, leve e profunda. Só a palavra de Deus pode ser isso. Olha isso. Ela não é um fardo, mas tem suavidade, leveza e profundidade. Tudo isso na palavra de Deus. Por isso, ela é um prazer para aqueles que nela confiam. É um prazer. Não é um problema, não é um peso. Não é penoso, mas é prazeroso. É uma meditação. E eu estava vendo essa palavra meditação.
Meditação está falando de murmurar para si mesmo. Veja o que é a palavra meditação, que não é uma leiturinha corriqueira. Olha, eu estou aqui sem fazer nada, 10 minutinhos, vou ler correndinho a palavra de Deus, porque se me perguntarem se eu li, eu vou dizer, eu li. Não, não é isso. Meditação é murmurar para si mesmo. É um ruído baixinho e suave. É de gente que sabe o que está fazendo. E por que está fazendo? E para que está fazendo? É algo muito especial. Você está falando com Deus. Você está ouvindo a voz de Deus. Por isso, nós temos que nos assegurar de que não há ruídos no nosso entorno. Porque você agora está ouvindo Deus falar com você. E como é que você imagina que Deus vai falar com você, se não através da palavra dele revelada? Você acha que você vai ouvir a voz dele como está ouvindo a minha? Acho que bem poucas pessoas tiveram esse privilégio. Moisés foi uma delas. E a gente sabe que isso é verdade. Moisés falava com Deus. Moisés falava com Deus. Elias também, não é? Porque ele ouviu, o que você está fazendo aí nessa caverna? Ele ouviu uma voz. Deus falou com ele. Deus falou com um homem dizendo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele já quebrado no chão, ou ao chão, já disse, Senhor, quem és tu, Senhor? E a revelação foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Ou seja, você está perseguindo os meus. Você pegou a turma errada. Você está mexendo com gente minha. Amém, meus irmãos? Você está mexendo com gente minha. E essa é a palavra. É uma forma, eu estou me referindo à meditação, tão concentrada, que leva à intimidade com a finalidade de entender o que está sendo dito e ouvir o que está sendo dito. É uma viagem para dentro. E agora ouça isso, eu vou usar uma figura de linguagem. Essa é uma viagem para dentro, ruminando, mastigando com calma, para sentir o sabor, para saborear a palavra em silêncio, e temor e tremor. E esse processo gera quebrantamento, gera arrependimento profundo no nosso coração. E com todo respeito eu vou falar para vocês, muitos de nós lemos a Bíblia, fechou a Bíblia, não sabe o que leu, não sabe nem que livro leu. Alguns de nós fazemos orações, levantamos, não sabemos nem o que pedimos. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é o compromisso que Deus tem para responder uma oração cuja pessoa que orou não sabe que orou? Ela já esqueceu que ela orou. Faz sentido? Sabe qual é o resultado disso? Resultado do quê? A sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite? O resultado está no verso 3. A pessoa se torna como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Que coisa linda! Dá fruto no tempo certo. E as suas folhas não murcham. E tudo o que ela faz prosperará. E será coroada de êxito. É comum o texto bíblico usar a figura da árvore frutífera para descrever a vida do justo. Isso é comum, você vê isso em toda a palavra, Antigo e Novo Testamento. Dar fruto é uma metáfora que se refere aos produtos espirituais de uma pessoa. É disso que a Bíblia está falando. Eu e você fomos feitos para dar frutos, para frutificar. Na verdade mesmo, nós somos apenas o canal por meio do qual o fruto emerge, o fruto se expande, o fruto aparece, porque nós somos ramos ligados a essa videira. E por isso o Senhor Jesus disse, e João registrou em João 15:5, um texto que é tão conhecido, disse, eu sou a videira e vocês os ramos.
E a gente precisa entender que nós somos os ramos. Que você não é uma videira. Você depende da videira. Você está ligado à videira. E como que um ramo se alimenta da videira? Ora, o fato de permanecer ligado à videira, ela vai estar sendo alimentada todos os dias, diariamente, o tempo todo. O tempo todo. A figura que Jesus usou para descrever a sua relação com seus discípulos, ela é perfeita. Porque todos aqui já tivemos a experiência de cortar um galinho da planta, seja qual for. E 2 horas depois, aquele raminho está completamente murcho. Este é um exemplo claro, evidentemente claro, de quem, embora se diga cristão e cristã, mulher de Deus, homem de Deus, mas que não tem comunhão direta, diária, constante, com a palavra de Deus, vai se tornar murcha. Não tem como. Não tem como, não tem outro caminho. E é exatamente isso que nós estamos aprendendo aqui. O Senhor está dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Ora, se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Nós somos abençoados por Jesus, para que possamos abençoar outras pessoas. Eu preciso dizer isso para você. O alvo de Deus não é só você. Quando Ele te abençoa, quando Ele te salva, quando Ele te restaura, quando Ele cuida de você, quando Ele provê livramento, quando Ele te sustenta, não é só você. Ele está pensando em outras pessoas, obviamente. Nós somos abençoados para abençoar. A árvore, e você vai concordar, a árvore ela não consome o seu próprio fruto. Ninguém viu por aí uma videira comendo a própria uva, isso não existe. Isso é antinatural. A árvore não consome o seu próprio fruto, mas ela oferece aos outros o fruto. Nós desfrutamos, desculpa o pleonasmo, da fruta que vem daquela árvore, porque ela não consome o seu próprio fruto. É uma alegria receber uma bênção, mas a maior alegria ainda é ser uma bênção na vida de outras pessoas. Não é bênção, meus irmãos? Não é gostoso quando a pessoa fala muito obrigado. Muito obrigado pelo seu abraço, pela sua atenção. Aí você fala, meu Deus, foi tudo tão rápido, tão curto. Eu falei, pois é, mas fez a diferença na vida da pessoa. E a pessoa está sendo grata para você. Ela está sendo grata. Exatamente isso. É uma alegria receber a bênção, mas bênção maior ainda é compartilhar essa bênção. É para isso que você é abençoado e abençoada. Exemplo, você está aqui agora, não é só para você sair daqui com o coração cheio. Eu espero que você saia daqui com o coração transbordando, não apenas cheio. De modo que você leva para a sua casa, para a sua família. E amanhã, quando você estiver no seu trabalho, você vai espalhar esse verdadeiro perfume na vida de outras pessoas, porque você recebeu esse perfume da parte do Senhor. Assim como a árvore frutífera, a pessoa que permanece em Jesus, ela é cheia de vida, ela é cheia de paz, ela é cheia de amor, ela é cheia de alegria ao ponto de vazar para outras pessoas. E você sabe disso. A parte mais importante de uma árvore são as suas raízes, que ficam dentro do solo. Portanto, nós não percebemos o processo de retroalimentação que está acontecendo ali. É um verdadeiro processo de vida. E então essas raízes retiram dele, ou seja, do solo, a água que conduz os nutrientes e vitaminas para dentro das raízes. Eu aprendi isso com você, Rodrigo. Que quem tira do solo e coloca para dentro da árvore é a água, ela é o transporte, ela é o elemento condutor. Isso é maravilhoso, entender isso, porque você fica pensando, como é que a raiz se alimenta da terra? Como é que funciona isso? Tem que ter um carrinho ali, tem que ter alguma coisa que transporte, para que a raiz então receba. E qual é esse transporte? É a água. Isso é maravilhoso. Assim também
A parte mais importante da vida de um discípulo de Jesus são suas raízes espirituais, que se alimentam dos recursos que possuímos de Cristo na sua palavra. É de lá que vem essa vida. E a água, meus irmãos, ela é símbolo, ou um dos símbolos, do quê? Do Espírito Santo. A água é símbolo do Espírito Santo. Agora entenda essa engenharia maravilhosa da botânica. Olha que processo maravilhoso, processo de vida maravilhoso. Assim como a árvore se alimenta através das suas raízes, extraindo dos solos, através da água, o alimento para se fortalecer e para frutificar, assim também o Espírito Santo age em nossa vida, usando a palavra em quem nós temos que estar assentados, arraigados e edificados, e então uma vez arraigados nessa palavra, o Espírito Santo vai usar isso e transformar o nosso coração, e vai transformar em alimento, em força, em graça, em unção, em poder. É o Espírito Santo. Nós fazemos isso através da leitura e da meditação da palavra. Incrível, não é? E outra coisa importante, nós não somos capazes de nos nutrir sem nos sustentar, e nem nos sustentar por nossa própria conta. Precisamos estar arraigados em Cristo e nos alimentar do seu poder espiritual. É algo maravilhoso. Não está em mim, está em Cristo. Não está em mim, está na palavra. E nós fazemos isso através da meditação. Sabe para quê? Veja o que Paulo disse aos Efésios 3,17. Para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. No amor. Sabe qual é o solo? É o amor. A palavra é o amor, e o amor é a palavra, e o amor é uma pessoa, e a pessoa é Cristo. Nós somos alimentados de Cristo. O Espírito Santo traz o alimento para o nosso coração, e esse alimento é Cristo, é a pessoa de Cristo, é a obra de Cristo, é o caráter de Cristo. Portanto, Paulo dizendo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz: portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, ou seja, permaneçam nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de alegria. E como isso pode se tornar realidade na nossa vida, a não ser pela meditação da palavra de Deus. E isso significa permanecer em Cristo. Versículo 4, no verso 4, não é o caso dos ímpios. Eles são como palha que o vento leva e dispersa. Aqui tem um contraste. E esse contraste, ele focaliza o destino dos dois caminhos. Um produz fruto e o outro produz palha. É o que a palavra de Deus diz. Não há como mudar isso aqui. Palha é o produto da debulha de grãos, do arroz, do trigo, que ao debulhar, há a separação do grão e da palha. Obviamente. O grão, que é o fruto, vai para a mesa do consumidor, para alguém, para matar a fome das pessoas. E a palha vai para o fogo ou para o lixo. Vai para o fogo ou para o lixo. Os ímpios serão levados como palha, pelo vento, separados daquilo que é útil e de valor, que é o grão. Esse dia vai chegar e você precisa estar pronto para esse dia, porque ele vai chegar. Deus deu vida para todos nós. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, porém um dia você presta contas ao Senhor. É justo. É por isso que Ele nos chama então para nós vivermos de acordo com a palavra dEle. Está claro o texto. E aí você faz a escolha. O que você quer? Qual caminho você quer? E ele continua falando do destino destes que deliberadamente rejeitam a palavra de Deus. Essas pessoas dizem assim: eu não quero Deus na minha agenda. Ficou claro? Eu não quero Deus na minha agenda.
Da minha vida quem cuida sou eu. Então, a essas pessoas, verso 5, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Aquele que não quer saber de Deus, ele, não Deus, ele exclui a si mesmo do cuidado e da comunhão com o Senhor, porque ele disse, não se meta na minha vida, da minha vida cuida eu. E que, portanto, como consequência, ele fica sem o cuidado e a proteção que Deus oferece aos que o buscam. Porque quando eu busco, eu me humilho, eu me quebranto, eu digo, eu preciso de ti, que sem o Senhor eu estou perdido. Da mesma forma, aquele que se revolta contra Deus, se afasta também da comunhão dos irmãos, para seguir um caminho que leva à ruína, infelizmente. Ele não está só rejeitando a Deus, ele rejeita o povo de Deus, ele rejeita a comunhão com a família de Deus, porque ele não quer Deus na vida dele. E quando uma pessoa não quer Deus na vida dela, ela rejeita tudo que está relacionado a Deus, palavra de Deus, povo de Deus, propósito de Deus, nada interessa essa pessoa. E o que a palavra de Deus nos diz é que nós vamos colher esse fruto, que é a lei da semeadura, que já foi lido esse texto hoje aqui, a lei da semeadura. Você colhe o que você planta. E ao final, o verso 6, por favor, diz o seguinte: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Ele também conhece. O Senhor conhece os dois caminhos. E é por isso que Ele nos alerta. E o que nós temos que tomar a decisão é aqui e agora, não é depois. É nesta vida que nós tomamos a decisão. Uma vez, eu estava conversando com uma pessoa e nós estávamos orando por alguém da família dela. E depois ela chegou para mim e falou assim: pastor, você pode orar pelo meu pai? Eu falei, claro, vamos orar. Onde é que ele mora? Eu falei, não, ele já morreu. Ele falou, bom, então agora não sou eu mais. Eu falei, como assim? É que eu não tenho mais acesso a ele, se ele não está aqui nessa vida. Pastor, mas eu queria que orasse para que ele tivesse a experiência que eu tive com o Senhor. Eu falei, filha, então, você sabe o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 9, versículo 27? Não, o quê? Ao homem, ao ser humano, está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso, vem o juízo. Depois disso, a prestação de contas. Depois disso, o julgamento. Não sou eu que estou falando isso. Isso é a palavra de Deus. As Escrituras dizem isso. O resumo final mostra o que já se prevê para quem segue cada caminho. Proteção de Deus para os justos e desastre total para os ímpios. É aqui que se fala da ira de Deus. O que é a ira de Deus? Tem gente que pensa que ira de Deus é como a sua ira e a minha. Não é? Gente que fica irado por qualquer coisa. Gente que fica irado no trânsito, fica irado em casa, na igreja, qualquer lugar. Está sempre ficando irado. Não é? Tem gente que pensa que Deus é bipolar. Tem gente que pensa que pode chegar para a esposa e perguntar, e aí, como é que Deus está hoje? Ele está bonzinho ou está ruinzinho? Tem gente que pensa que Deus vive assim, de emoção, emocional. Não, não tem nada de emocional. Ira de Deus é quando Deus diz, esta é a minha palavra. Quem segui-la vai ser abençoado. Quem não segui-la vai arcar com as consequências da sua decisão. Porque eu já estou mostrando para você o caminho. É isso que Deus nos diz. Então a ira de Deus é quando aquilo que Ele já havia dito vai se confirmar na vida daqueles que escolheram dar as costas para Deus. Que é exatamente esse o alerta que nós estamos tendo aqui. Quando o dia do julgamento chegar, o Senhor, o justo juiz, Ele separará o trigo do joio, as ovelhas dos bodes, os grãos de arroz da palha, e nenhum incrédulo poderá reunir-se com os justos. E não adianta querer mandar recado. A gente aprende isso com Jesus na parábola do Lázaro e o rico, lembram disso?
O rico até no inferno achou que estava mandando ainda. Achou que quem manda aqui sou eu, quem tem dinheiro aqui sou eu. Manda chamar o Lázaro para ele vir aqui trazer água. Eu falei, Jesus falou, você não está entendendo. Tem um abismo entre vocês. Tem um abismo. Ele não pode vir aqui e você não pode ir lá. Diante dessa incapacidade, então, o rico diz, então manda lá os seus profetas para minha casa para alertar para que eles não venham para o lugar onde eu estou. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Também não funciona. Por quê? Porque nós temos lá os profetas, estão lá para pregar a palavra já está lá, já está revelada, eles têm acesso à palavra. Sabe o que o homem disse para Deus? Não, para a minha turma não adianta, eu conheço aquela galera, é tudo torrão igual a mim, e vai vir para o mesmo buraco que eu vim. Falei, então, nesse sentido, não há o que fazer, ele tem o povo falando. Então, em nome de Jesus, eu estou dizendo para você nessa manhã, eu sou um profeta de Deus, estou aqui para dizer para você, não brinque com Deus. Você pode brincar comigo, você pode brincar com qualquer pessoa, você pode fazer o que você quiser comigo, pode zombar de mim, pode fazer o que você quiser. Agora, com Deus, você não brinca, porque um dia, eu e você, vamos prestar contas para Ele. O verbo conhecer, e eu estou indo para o final, o verbo conhecer aqui, que no hebraico tem um sentido, da palavra conhecer, é de um conhecer de um marido para com a sua esposa e a esposa para com o marido, ou seja, conhecer-se intimamente, saber exatamente quem você é, entendeu? Com todos os seus defeitos, isso significa conhecer as suas entranhas, conhecer na intimidade, conhecer em todos os sentidos, por isso que é usada essa figura do marido e a mulher, porque é um verdadeiro casamento, e é isso que Deus faz conosco. Nós somos a noiva e Ele é o noivo. Ele é o noivo, o cordeiro é o noivo. Ele disse, eu conheço a minha noiva. É isso que ele está dizendo aqui. O verbo conhecer aqui não quer dizer que Deus está, ciente da existência dos justos em nível intelectual e que se lembra deles. Não. Significa que Deus escolheu e que os guardou providencialmente, conduzindo-os por fim à sua glória. Eu fui escolhido por Deus primeiro, amém? Não foi eu que escolhi a Deus, foi Deus que me escolheu. Isso é maravilhoso. E Deus, Ele não quer falar ao vazio, Ele não fala ao vácuo. E Ele não aceita ser ignorado. Ele está falando com você ainda. É por isso que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de entregar a vida para Ele. E aí, eu estou nesse buraco aí, eu estou meio perdido. O que eu faço? Pula para dentro, irmão, que o Senhor está te chamando. É isso. Tem esperança para você, porque teve para mim também. Eu não fiz isso sozinho, é claro que não. Eu fui arrancado da mão de Satanás. Eu fui arrancado do fundo do poço, com mão forte e poderosa. Essa mesma mão de poder está agindo hoje aqui nessa manhã. Porque isso é fruto de aliança, de relacionamento pessoal com o Senhor e íntimo com seus filhos. O Senhor conhece as suas ovelhas. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Estou encerrando. O Senhor conhece as suas ovelhas. Eu me lembro que uma vez, faz uns 30 anos, eu fui passar um fim de semana numa fazenda a convite de uma família. E de manhã cedo, o dono da casa falou, olha, se você quiser ir lá ver o curral das ovelhas, você pode ir, porque elas vão sair cedo. E aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, o menino, que é o filho do caseiro, ele chegou na minha frente e abriu a porta do aprisco. Quando ele abriu a porta, todas as ovelhas correram para o canto. E aí eu olhei para o menino e falei, mas por que elas correram para lá? Falou, tio, se o senhor puder dar licença, elas não conhecem o senhor, elas estão com medo do senhor. Se o senhor puder dar licença. E eu com muita vergonha, constrangido, falou, desculpa aí. Desci, saí fora, saiu, o outro já estava lá na frente, o mais novinho, deu um grito, as ovelhinhas tudo correndo atrás. Eu como vi o meu Senhor e o meu pastor dizendo para mim, você entendeu agora o que significa conhecer as ovelhas? E eu quero dizer mais uma coisa para você. Me disse o Senhor naquela manhã, naquela coisa simples que eu nem esperava, fui pego de surpresa. Aprendi na surpresa. Ele disse, eu conheço a sua voz, e você precisa conhecer a minha voz. Este é o nosso Senhor. Ele conhece as suas ovelhas, Ele as chama pelo nome, Ele deu a sua vida pelas ovelhas,
Você entende por que Jesus não pode, tipo assim, deixa lá, pode passar, está tudo bem? Não, porque Ele deu a vida pelas ovelhas, o preço foi alto. A vida pelas ovelhas. E elas reconhecem a sua voz. E tudo isso começa com o estudo e a meditação da palavra. Algo tão simples como o que eu estou acabando de compartilhar com vocês. Algo tão simples. Algo que você possa dizer assim, mas é só isso? Então. Mas é isso que nos mantém vivos. É isso que nos mantém em comunhão com Deus. É assim que a gente aprende a amar a Deus, a conhecer a Deus e mais, a conhecer a nós mesmos. Você só se conhece quando você tem um encontro com Deus. Quando passa uma patrola por cima de você. Quando você é patrolado por Deus. Atropelado mesmo, no melhor sentido da palavra. E aí morre o seu ego, o seu eu, e nasce um novo homem e uma nova mulher. Bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os ímpios na congregação dos justos, porque não é o lugar deles. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não está falando de evangélico, está falando de crente, está falando de ímpio. O cara pode ter o rótulo de crente evangélico e ser um ímpio e levar um susto naquele dia, dizendo, mas nós fizemos isso e aquilo, nós expulsamos demônios, nós falamos em línguas, nós fizemos mais não sei o que lá. E Jesus vai dizer, então, eu não conheço vocês, galera, vaza, vocês não fazem parte dessa família. Aqui eu conheço nome por nome, coração por coração, vida por vida. Que o Senhor te incomode profundamente, que o Espírito Santo de Deus se constranja, que o Espírito Santo de Deus pegue firmemente o teu coração e a tua mente para concentrá-lo na sua palavra, que é a única coisa que nos salva nesse mundo. Esse mundo jaz do maligno. Só a palavra de Deus é que nos dá vida, e que nos revela quem Ele é, e que nos prepara para um grande despertamento. Grande despertamento. Não há despertamento sem meditação na palavra. E aí começa todo o despertamento. Vamos orar. Vamos nos colocar em pé, por favor. Espírito Santo, eu quero te agradecer, porque o Senhor nunca desiste de nós. Amado Jesus, nosso Senhor, nosso pastor, nosso redentor, nosso sacerdote, muito obrigado, porque o Senhor foi fiel até a morte, e morte de cruz. E o Senhor deu a vida por essa palavra, e essa palavra é a vida, e Tu és a vida, Tu és a palavra ressurreta, viva, que fala ao nosso coração hoje. Obrigado, Senhor. Ajuda os meus irmãos e minhas irmãs, eu me incluo nisso, a deixar toda preguiça de lado, toda indisciplina, toda justificativa vã,
toda falta de autorresponsabilidade de lado, para tomarmos uma decisão, a decisão de ouvir todos os dias a tua voz através da tua palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir diariamente a palavra revelada do Senhor. Espírito Santo, quando estivermos lendo a tua palavra, que o Senhor ilumine os nossos olhos, aqueça o nosso coração e abra os nossos ouvidos espirituais, para ouvirmos e recebermos o que o Senhor tem para nos dizer. Pai, que essa igreja seja impactada pela tua palavra. Pai, uma igreja não sobrevive sem a palavra. Pai, uma família não pode sobreviver sem a palavra. Uma pessoa não pode obter sucesso na vida sem a tua palavra. Sem a tua palavra não há paz, sem a tua palavra não há satisfação. Sem a tua palavra não há alegria. Não há alegria. Por isso, Espírito Santo, move a família Betânia para buscar a tua face na palavra do Senhor. E que cada um aqui descubra o caminho da comunhão, da intimidade, da profundidade com o Senhor, através da tua palavra. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.